Bom, olá a todos. Vamos dar continuidade a mais uma atividade, tá? Hoje o que a gente vai fazer, dando uma sequência no que a gente tá vendo aí nas últimas aulas, né? Como a gente está trabalhando com a parte de vetores, a gente vai ver como que procede aí para exportar e importar algum desses arquivos, né? A gente que trabalha com o Spring esse tipo de operação de importação e exportação é muito usual no dia a dia, né? Até mesmo para a gente trocar informações é, com outro colega que tem algum dado já pronto, algum vetor pronto. Então a gente vai ver como que procede isso daí. A gente vai ter como base, só para vocês verem como que faz, o mesmo banco de dados que a gente vem trabalhando, que é aquele banco de dados onde a gente acabou de construir, de extrair os vetores da rede de drenagem, no caso. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, né? A gente identificou as nascentes e aqui estão as classes, tá? Existem aí, quando a gente for fazer esse processo de importação e exportação, diversas formas, né, da gente poder fazer ele. E também para que a gente exporte ou importe especificamente alguns elementos, né? Então, se eu quiser exportar só os pontos, eu tenho que fazer um processo de exportação. Na hora de seleção de entidades lá, eu seleciono só pontos. Então, eu não tenho como jogar tudo de uma vez e importar tudo de uma vez, tá? Então, o que a gente vai fazer a princípio é apenas a parte mais simples, né, de importar, exportar e importar esses vetores. Tá legal? Ah, Bom, a gente acaba, como está gravando ininterruptamente, né? A ideia sempre é começar o vídeo e terminar, né? Então, algumas vezes a gente acaba termina de gravar o vídeo e aí fica uma coisinha que passou despercebido, mas aí ah, tudo que está sendo montado até agora não vai ter perda nenhuma no objetivo das coisas que vocês estão vendo, mas algumas coisas sempre passam batido, então aí no decorrer vocês podem ir postando as dúvidas ou perguntas ou curiosidades de alguma coisa. Por exemplo, ontem não, na aula anterior, a gente viu que depois que a gente fizesse aí a associação da entidade a uma classe, né, como por exemplo, a gente associou aí a área da bacia, né, as áreas dos açudes, as linhas que correspondem aos córregos de drenagem e os pontos correspondendo às nascentes. E depois a gente poderia, através da minha funçãozinha na categoria temática, medidas de classe, eu poderia avaliar o tamanho da área, né? E no caso aí as distâncias do curso de drenagem. Tá? Só que quando a gente foi fazer essa parte de atribuição, né, de associação, o que a gente acabou fazendo? Por exemplo, deixa eu entrar aqui na edição vetorial. Tá? Quando a gente entrou aqui nesse ícone de classes, que a gente fez a associação, eu lembro que aqui na parte de limite da bacia, que no caso é a bacia, a gente só associou, fiz uma associação aqui, relativa ao polígono. Tá? Então, por isso, quando eu fiz aquela operação lá na categoria temática de medida de classe, ele só me deu a área, ele não me deu, no caso, o perímetro. Né? Para mim ter o perímetro, eu deveria ter associado aqui também, né, a linha que corresponde a essa linha do limite. E aí, se eu fosse validar lá, avaliar lá, automaticamente ele já ia dar para mim tanto a área quanto o perímetro, sem eu necessitar entrar lá em ferramentas, né, operações métricas. Tá? Então aqui eu já associei, tá? Já fiz essa associação, como eu disse, algumas coisinhas que passam despercebidas. Então aqui eu já associei tanto a área da bacia, né? Fiz associação dessa forma, né? Polígono, né? Observem que a cor já está igualzinha. E também associei a linha, tá? A mesma classe. Se eu dar um zoom aqui, a linha ficou até amarelinha. Não sei se dá para ver aqui. Tá? Mas então as duas estão associadas. O processo é o mesmo, né? Então eu posso sair, fechar a parte de edição vetorial. Porém, agora, quando eu venho aqui no temático, nas medidas de classe, né, que a gente estava vendo na última aula, quando eu executo ele aqui,
Se eu deixar em quilômetros ou em hectares, né, ele vai me dar tudo que é relativo à área apenas. Tá? Então, quando eu peço executar, ele me dá o limite de área, né, dentro desse PI limite da bacia e dos açudes. Porém, se eu mudo aqui para metro, ele vai identificar as linhas apenas, ou comprimento. E aí, se ele tiver lá associado, como eu já fiz, quando eu executar aqui, ele já vai dar para mim. Tá? Então, para o limite da bacia, né, a linha que contorna a minha bacia, ela tem, deixa eu ver, 17.443,2 metros, que no caso seria o perímetro. Né? Aqui eu tenho as linhas que correspondem a todos os açudes, né? 2.273, porque eu também associei a classe açude, não apenas a área do açude, mas também as linhas que envolvem os açudes, e também identifiquei os cursos principais. Então a gente tem as duas informações aqui. Tá? Porém, se a gente quiser trabalhar através das ferramentas, a gente também pode ir lá, ó, ferramentas, operações métricas, só que aí eu faço individualmente. Toda hora eu vou selecionando a entidade que eu quero, né? Toda hora eu vou fazer o apontamento que eu quero que ele me indique. Por exemplo, se eu quero saber aqui o comprimento, eu tento clicar aqui nessa linha, olha lá, ó, é a mesma distância, 17.443 metros. Tá legal? Então, só fazendo essa correção que a gente acaba esquecendo. Pois bem, então a gente tem essa informação aqui, tá, da nossa bacia. Eu vou fazer uma exportação aqui das linhas, tá, de todas essas linhas. Então vou exportar para minha área de trabalho, vocês vão ver como que vai ser o arquivinho criado e depois eu vou fazer um processo reverso, importando para dentro, e aí eu posso editar, fazer o que eu quiser, né, como se esse material já estivesse pronto ali para mim. É muito simples para mim exportar. Eu não necessariamente preciso estar com eles carregados aqui, ó, vou deixar eles desativados, não tem nada. Porém, o meu plano de informação está ativo, porque ó, é o que está clicado por último aqui. Então, ele que está ativo. Então, quando eu for lá importar ou exportar, ou ele vai exportar daqui, ou vai importar aqui para dentro. Tá? Então, eu venho em arquivo, selecionar agora. Aí eu venho na opção exportar. Eu vou vir sempre aqui, ó, exportar dados vetoriais e matriciais. Ele vai me abrir essa telinha. A gente não vai mudar muita coisa, dependendo, é claro, do objetivo nosso. Como a gente vai exportar para o próprio Spring, a gente não vai mexer em nada. Porém, quando eu venho em formato de dado para me exportar, vocês observem que eles têm aí diferentes tipos de formato. Né? Para quem trabalha com, se no caso a gente fosse exportar uma imagem, né? Então ela teria que ir como TIFF, hoje é o TIFF. Para quem trabalha com formato shapefile, aqui embaixo o KML, né? Para vocês poderem carregar aí dentro do Google Earth. DXF, DWG, para o pessoal que trabalha com CAD. Né? E o processo inverso também é o mesmo. Quando eu for importar, eu também tenho uma gama de formatos que o meu programa Spring ele vai ler, ele vai conseguir trazer para cá. Tá legal? Esse formato ASCII2, ASC2, é o formato do próprio Spring. Tá? Então a gente vai deixar ele. Aqui, se vocês tiverem alguma preferência de como vocês querem exportar os dados, principalmente se depois vocês forem trabalhar com a planilha gerada ou alguma coisa do tipo, né? Então os dados de cada ponto das coordenadas que fazem o conjunto das linhas ou dos pontos que você estiver exportando, ela pode ir nesses formatos de coordenada. A gente usualmente usa o grau, minuto, segundo mesmo. Tá? E aí eu peço para ele salvar. Ele vai, você abre aí uma pastinha, ou eu vou jogar aqui na área de trabalho. O nome eu vou deixar com esse nome mesmo, só que eu vou colocar código 2 aqui, só para mim ter uma diferença. Ponho em salvar, posso fechar aqui. Eu vou minimizar a tela do Spring. Vocês vão observar aqui ó, que ele criou dois arquivinhos. Né? Esse aqui, que é essa extensão L2D, que são as linhas. Né? E esse aqui, que na verdade informações da topologia. Né? Mas quando a gente for importar, a princípio a gente só vai importar esse L2D aqui. Geralmente é o arquivo maior, tá? De tamanho maior.
Pois bem, digamos que eu vou compartilhar, né, exportei esses dados que eu já tive todo o trabalho de fazer e agora eu posso passar para qualquer colega, para qualquer amigo que esteja trabalhando na mesma área, para que seja feita a importação. Ah, eu posso fazer a importação para dentro de um PI existente, a gente tem um PI aqui já córrego, né, então eu poderia importar esse material aqui para dentro, só que como eu já tenho informação lá, ele vai duplicar, né? Ou eu posso criar um outro PI com outro nome só para me diferenciar. Então eu não necessariamente preciso criar aqui, tá? Na hora do processo de importação, vocês vão ver que tem como eu alterar esse nome aqui, tá? Então, para mim fazer esse processo de importação, eu venho em arquivo, tá? E agora eu venho aqui, ó, importar dados vetoriais e matriciais, ok? Ele vai abrir essa janelinha um pouquinho diferente da anterior. E aqui eu entro com as informações dos dados que eu vou carregar. Tá? Então aqui vem aqui em arquivo. Aqui ele já puxou na área de trabalho. Olha lá, ó, o arquivo que eu quero é esse L2D. É o maior arquivinho aqui. Tá? Eu coloco aqui em abrir. Ele já puxou, né, o tipo de informação que é. Geralmente, quando a gente está trabalhando com diferentes categorias, esse tipo de entidade ela é diferente. Tá? Imagine que as linhas que eu tivesse exportado fossem as linhas das curvas de nível, né, de uma categoria MNT. As curvas de nível elas são linhas, porém elas têm uma informação relativa à cota, né, o valor Z. E aí, no caso, se eu importasse ela como linha sem ajuste, muito provavelmente ia dar um erro, ele ia falar, ó, esse material não é linha sem ajuste. E aqui eu tenho, né, provavelmente ela seria ou linha de quebra, né, ou amostras, no caso aqui MNT. Se fosse pontos, também eu teria que identificar que seria pontos que eu estou exportando. Tá? Ah, da mesma forma, lá na hora de exportar, tem como eu escolher o que eu vou exportar. Tá? Eu acabei passando isso em branco. Bom, mas aí a gente vai importar a linha mesmo. Do jeito que ela foi exportada, a gente vai puxar ela lá. Então essas informações aqui já são do próprio material. A projeção não preciso mexer, que é a projeção do do meu projeto. Venho aqui na aba de saída, confiro a categoria onde eu quero jogar. Quero jogar dentro dessa categoria drenagem. Eu venho aqui, isso é dentro dessa categoria. Só que o nome do PI. Se eu deixar o mesmo PI aqui, ó, ele puxou que estava ativo. Tá? Então, se eu executar, ele vai simplesmente trocar o arquivo que eu já tenho e substituir. Tá? Como se eu fizesse uma cópia por cima. Ele vai apagar o outro e substituir. Se fosse uma informação complementar, digamos que fosse outros vetores dentro da área da bacia, mas que não fossem os córregos, a nascente, nem o limite, né? E eu quero juntar com o que eu já tenho lá naquele mesmo plano de informação, eu deixo o mesmo nome, ou seja, todo o arquivo ele vai jogar aqui dentro. Né? Só que para ele não substituir o que já existe, eu clicaria na opção mosaico. Tá? Então, digamos que eu tenho, por exemplo, tivesse vetores das estradas que cortam essa bacia. Tá? E aí, para mim não perder o que tenho e para ele somar com o que já está lá, eu clico na opção mosaico. Que não é o que a gente vai fazer agora. Ou eu posso simplesmente dar um outro nome e aí ele vai criar automaticamente um novo PI aqui embaixo, chamado córrego 2, ou qualquer outro nome que vocês colocarem aí. Tá? Então eu venho aqui em executar, ele já importou os dados, eu posso fechar. E quando eu carrego aqui, ó, ele carregou tudo no formato de vetor, já pronto. Porém, não tem todas as informações editadas que a gente já tem. Ele não está associado a nenhuma classe, né? Então, só está os vetores brutos. E aí eu posso fazer toda a edição para mim poder trabalhar com eles depois. Tá? Bom, só lembrando aqui, antes de eu fazer uma modificação nesse arquivo, eu vou carregar novamente o PI córrego principal, né? Deixar linhas e pontos ativados. E aqui na hora de exportar, tá? Dados vetoriais e matriciais, eu esqueci de falar aqui. Ó. Então aqui eu também teria que identificar o que eu vou exportar. Né? Então no caso aqui eu estou exportando linhas e o identificador dele. Tá? Se eu quisesse exportar o polígono, pronto, eu teria que clicar esse aqui. Tá? Se eu quisesse fazer exportar só os pontos, eu teria que vir aqui só em pontos. Né? Observem que o que foi carregado aqui
córrego 2, ele não tem pontos, né? Porque se eu quiser os pontos, eu tenho que exportar os pontos e depois jogar ele aqui novamente. Eu vou fazer só para vocês verem como que seria isso, né? Até aí vocês vão ver como que funcionaria a opção mosaico. Bom, então eu vou carregar aqui linhas e pontos só para vocês verem a área que eu estou trabalhando. Eu venho arquivo, vou aqui exportar dados vetoriais e matriciais. Agora aqui eu vou exportar o que? Os pontos. Tá? Eu venho em salvar, vou colocar aqui córrego pp de ponto. Tá? Vou salvar. Deixa eu ver aqui na trabalho, ele salvou, como é só pontos, ele só salva um arquivo. É esse aqui que eu vou ter que importar lá dentro. Tá? Só que eu vou jogar ele para esse aqui, córrego 2, né, que é o que a gente criou e que veio sem pontos. Então eu vou desativar ele. Olha lá, ele só tem linhas aqui. Tá? Então eu venho em arquivo, importar dados vetoriais e matriciais. Vou lá em dados, seleciono o arquivo de pontos, né? Olha lá, o córrego pp, abrir. Ele não é linha sem ajuste, se eu executar aqui ele vai dar erro, tá? Então ele é pontos, beleza. Aí eu vou verificar a saída. Bom, ele vai jogar na categoria drenagem, confere. Ele vai jogar dentro do plano de informação córrego 2, ele vai jogar aqui, beleza, porque é uma informação diferente. Né? A gente só tinha linhas, agora eu quero jogar os pontos ali dentro também. Só que se eu não clicar na opção mosaico, ele vai substituir o que já tem, vai ficar só os pontos lá. Então eu clico em mosaico, tá? E dou um executar aqui. Ok. Clico em fechar. Tá? Agora aqui provavelmente ele vai abrir as minhas linhas que eu já tinha e quando eu seleciono os pontos apareceram aqui. Ó, tá? Ele dá alguns comunicados na hora de importação, mas sem problema. Mas olha lá, ó. Então eu posso ir fazendo entidade por entidade tudo que eu quero transportar ou exportar, né, para algum arquivo e passar para alguém. Bom, essas informações estando aqui, aí vocês podem editar da mesma forma que se vocês tivessem digitalizados. Tá? Eu já vou deixar uma edição pronta aqui, que é o que a gente vai usar já já para fazer um mapa de distância. Tá legal? Então eu venho aqui, ó, vou deixar os dois ativados, mapa e pontos, vou vir em temático, edição vetorial, e aí ele vai abrir na edição e eu tenho todas as funções anteriormente. Para ficar mais simples o processo de cálculo de área de preservação permanente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui apenas as áreas dos córregos, não vou deixar os açudes. Tá? Bom, então vou apagar todas as linhas aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Apagando tudo. Editando. Para mim também não interessa a minha área da bacia. Aqui eu vou deixar ela apagada também. Ok. Perfeito. Eu vou ajustar. Ok. Eu vou verificar se a minha linha tem algum nó que não esteja ajustado, não é? Os nós ajustados onde estão. Né? Então eu tenho um conjunto aqui e aqui eu tenho alguns. Então eu vou deixar o mínimo de linhas ajustadas. Vou tentar transformar esse trecho numa única linha. Né? Só deixar esse ajuste desse entroncamento e aqui tornar uma única linha e uma única linha aqui em cima também. Para ficar mais fácil depois a operação. Bom, a gente viu que a gente pode transformar duas linhas em uma através da função concatenar linhas. Eu acho que é essa daqui. Isso, concatenar linhas. Então eu seleciono e clico na primeira linha. Depois clico na segunda, sempre com o botão do lado esquerdo, né? E depois de eu clicar as duas linhas, eu clico uma vez com o botão do lado direito. Tá? Dou um ajustar. Ele transformou lá já automaticamente. Sumiu o pontinho verde aqui. E eu vou fazer o mesmo processo aqui. Clico com o botão do lado esquerdo. Aí depois clico de novo com o botão do lado direito. Dou um ajustar.
transformou numa única linha. Aqui em cima também vou fazer o mesmo procedimento. Vou deixar só esse entroncamento aqui que não tem como eu transformar três linhas em uma só. Então eu clico na primeira parte, clico na segunda, finalizo com o botão do lado direito, ajusto. Tá? Clico na primeira, clico na segunda, clico com o botão do lado direito para finalizar e ajusta. Tá? E esse é o procedimento. Tá? Estou fazendo aqui rapidinho, só para a gente não perder muito tempo. Ok. Deixa eu diminuir o zoom. Ok. Então, tá pronto. Tá? Esse aqui a gente vai utilizar como exemplo para mostrar para vocês como que eu faço para avaliar ou usar a ferramenta mapa de distância para quantificar, por exemplo, a área de app. Tudo bem? Então eu vou fechar, a gente vai ficar nessa atividade por aqui, um vídeo bem mais curtinho, tá? Só para mostrar para vocês como que eu posso importar e exportar, e daqui a pouco, numa outra aula, a gente volta fazendo esse mapa de distância. Tá legal? Então beleza, e até a próxima videoaula.